Boa noite, oh meu Deus. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Mais uma live top de linha. Graças a Deus. Então já avisa todo mundo que nós estamos ao vivo. Compartilha essa live aí com todo mundo. Avisa que nós estamos ao vivo. Hoje falando sobre saúde e bem-estar. Vai ser maravilhoso, amém? Hoje tá aqui falando com a Thalita. Vai ser top demais. Agora. Desculpa, gente, tava resolvendo os probleminhas técnicos aqui, mas já resolvido. Já resolvido, graças a Deus. Nossa, que brilho forte. Deixa cego. Boa noite, gente. Vamos dar boa noite pra galera que tá aqui. Boa noite, Val. Thalita já chegou. Gioli 37, boa noite. Joyce Feitosa, boa noite. Sejam muito bem-vindos, gente. Muito bem-vindos. Muito bom estar aqui com vocês. Peraí, aqui meu celular aqui, oh meu Deus do céu. Misericórdia que eu fiz. Ah, tá. Muito bom estar com vocês. Muito obrigado aí pelo carinho. Obrigado por estarem aqui. Manda essa live para todo mundo. Avisa que nós estamos ao vivo hoje, falando sobre saúde e bem-estar. Amém? Amém. Glória a Deus. Bom, acho que já são 8h05 já. Aqui, ó, hoje com a Thalita. Fazer assim, que assim dá pra ver melhor a TV. Me falem se vocês estão me ouvindo bem,
se vocês estão me vendo, se a imagem tá boa, se o som tá bom, se tem algum ruído, porque me falaram que na outra live não estavam conseguindo ouvir minhas perguntas. Toda vez que eu ia perguntar, acabava ficando ruim, não conseguiam me ouvir. Então me falem se vocês estão me ouvindo, se tá tudo certo. E vão me dando feedback durante a live, tá bom? Que aí qualquer coisa eu vou ajustando por aqui. Bom, deixa eu chamar aqui a Thalita. Bora lá. Olá! Boa noite! Boa noite, tudo bem? Tudo bem, Thalita? Tudo bem. Que Eu quero saudade! já começar me desculpando que eu tô dentro do carro. A internet lá do sítio hoje parou, eu não sei o que aconteceu. Aqui a internet é local, então não tem Vivo, não tem Claro, não tem nada. E aí eu acabei ficando na mão deles, não arrumaram lá. E aí eu tive que vir aqui pro centro, eu falei, vou fazer a live do carro, mas ela vai rolar. De algum jeito ela rola. Ai, meu Deus, Não, às vezes acontece de eu estar aqui ao vivo, porque o meu chip, ele é da Claro. Só que aqui na minha casa, a Claro não funciona de jeito nenhum. Então, às vezes eu tô no último minuto da live, o que acontece? Começa a falhar, começa a travar, cai. Eu fico assim, Então, eu bom, fiquei apreensivo o dia inteiro tentando e não consigo. É problema no cabo deles mesmo, até em casa, e parou. Fiquei o dia inteiro incomunicável hoje. E lá não pega 4G, não pega nada, só tem o Wi-Fi. Então, se não pega o Wi-Fi lá, a gente tem que sair lá do sítio e vir para a cidade para pegar pelo menos o 4G para conseguir falar. meu Deus. Mas deu certo, eu tenho certeza que vai dar certo daqui até o fim da live. Vai sim. Muito Morrendo de obrigada. saudade de você. Eu agradeço o convite para a gente estar conversando um pouco, matando um pouco da saudade, né? Conversando bastante sobre saúde, bem-estar e cannabis, né? Que eu acho que as pessoas têm bastante curiosidade para saber mais sobre a planta, para entender como que funciona. E é muito legal a gente levar essa informação e acabar com preconceito, esclarecer as dúvidas, né? As crenças que a gente acaba construindo durante a vida inteira em relação à planta. E eu acho que já chegou uma nova era, um novo movimento que está vindo aí, já tem sido falado na televisão, nos lugares, no SUS. Então é legal para a gente estar apoiando a causa também. Sim, sim. Inclusive, eu postei, né, o banner no Instagram e aí ele posta automático no Facebook. E aí eu sempre vou entrando, né, pra ver o que o pessoal tá comentando, se tá comentando mais no Instagram, no Facebook, mas por controle mesmo, né? E eu vi que lá no Facebook me mandaram, eu não sei se você lembra do Boró, Sim, ele mandou mensagem dizendo que ele tá precisando pra fibromialgia, se eu não me engano. sim. Ela disse que depois eu passava os contatos aí pra ele, passava o seu pra ele, dele pra você, É. e fazer essa conexão aí. A cannabis ela consegue atender mais de 26 patologias, 30 patologias. Então é muito diversificado, tanto que ela consegue ajudar na saúde das pessoas, né? Então, às vezes as pessoas não compreendem, como que ela ajuda na fibromialgia e no TDAH ou na depressão. Então, a gente vai conversar durante a live, a gente vai explicar um pouquinho isso daí para as pessoas começarem a entender um pouquinho mais sobre a planta. Top, Mas vamos lá. vai ser top. Vai ser muito, muito, muito legal, gente. Estou muito feliz mesmo. Espero que traga bastante conhecimento para as pessoas, né? Sim. Para ficar diversificado, né? Porque acaba mesmo criando essa questão de preconceito, né, Thalita? Sim, E eu sim, acredito que hoje vai ser mais um quebrando tabus. isso é verdade. É o meu objetivo, assim como eu quebrei o meu, porque eu também tinha muita resistência em relação a isso. E foi toda uma desconstrução, foi todo um processo que eu passei até chegar onde eu tô e falar abertamente, sem peso nenhum, sem preocupação nenhuma, e falar abertamente sobre a cannabis. Top, top. Bom, são 8h10.
Acho que já dá pra gente começar. Eu vou fazer uma oração e aí depois você fica livre para você se apresentar, tá bom? Então vamos orar. Deus, muito obrigado, Senhor, por esse dia, obrigado por essa live. Senhor, obrigado pela vida de cada pessoa que está agora aqui ao vivo, pela vida de cada pessoa que vai entrar no decorrer da live, pelas pessoas que vão acessar depois que essa live já for lançada, Senhor. Deus, nós não queremos que seja apenas uma live simples, uma live de bate-papo, Senhor, mas nós queremos que uma informação seja levada, nós queremos, Senhor, que os teus filhos fiquem informados, que sejam destravar na vida deles, ó Deus, em nome de Jesus. Senhor, nós cancelamos agora qualquer espírito contrário à tua presença, nós cancelamos agora, Deus, qualquer força maligna que esteja atuando para que essa live não aconteça, que caia por terra em nome de Jesus, ó Deus. Nós oramos para que essa live seja um divisor de águas na vida de muitas pessoas. Nós oramos, Senhor, pela vida da Thalita, pela família dela, abençoando eles, Senhor, abençoando a família dela, que seja uma família próspera, Senhor, uma família unida, uma família, Senhor, abundante, ó Deus, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por esse dia, porque esse é o dia que o Senhor fez. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Vamos lá. Então, fique à vontade, pode se apresentar, por favor. Bom, o meu nome é Thalita Leal, eu tenho 43 anos. Então, eu sou mãe, esposa, dona de casa e agora atuo no ramo da cannabis. No Paraguai, lá é um país legalizado, por enquanto é só o CBD que está legalizado lá. Então, a gente tem essa plantação e o que acontece? Toda a matéria-prima que a gente produz lá, a indústria compra da gente para fazer os produtos. Então, ela faz óleo, ela faz dente, chás, tudo que a gente consegue estar encontrando lá no Paraguai. Então, a partir da nossa matéria-prima, ela é destinada para a indústria e lá eles fazem esses produtos. E atualmente eu trabalho no Instagram mesmo, levando informações sobre a planta, né? Para que mais pessoas consigam se desbloquear, assim como aconteceu comigo. Porque eu também tinha muito preconceito no começo. Para mim, maconha sempre foi droga. Eu cresci ouvindo isso, eu passei a adolescência, a juventude ouvindo isso. E até chegar onde eu cheguei foi todo um processo, né? Não foi assim, eu acordei e falei, agora eu não acho que maconha é droga e vou começar a usar. Não, não foi assim. Foi muito difícil, foi briga dentro de casa, confusão com meu esposo, porque foi ele que começou, né? Então, até eu aceitar, até eu entender, começar a estudar, foi todo o desenrolar da história. Mas atualmente é isso. A gente está muito engajado nesse ramo, né? A gente está entrando de cabeça mesmo. É uma coisa nova que tem chegado, né? No Brasil as coisas ainda estão bem devagar, é muita burocracia. O Brasil está bem lento nessa questão em relação aos outros países, né? Como eu falei, lá no Paraguai é liberado. Então, assim, a gente compra o óleo no supermercado. Aqui no Brasil, a gente precisa de uma receita médica da receita, né, da prescrição do médico e autorização da Anvisa. E mesmo assim, é muito difícil. O custo é alto, o óleo tem um valor um pouquinho mais caro do que os remédios convencionais. E é só o óleo. Lá não. Lá a gente tem shampoo, tem pasta de dente, tem creme para o corpo, tem molhinho para lanche, é uma infinidade de produto. E aqui a gente ainda encontra toda essa barreira até para falar no Instagram, várias vezes eu sou banido no Instagram. Se você posta uma foto, se você fala da planta, o Instagram vai lá e bane. O Instagram fala para tirar aquela publicação. Então aqui no Brasil ainda é bem complicado estar falando sobre isso. É mais como eu mencionei bastante, inclusive nas legendas, né? É um tabu. E às vezes, até mesmo quem te segue acaba falando assim, nossa, gente, Thalita ficou doida. Porque eu lembro que quando você começou, né, essa questão de falar mesmo no Instagram, eu não lembro onde foi que eu ouvi, mas eu vi um negócio mais ou menos assim, gente, vocês viram que a Thalita tá vendendo maconha? Aí eu fiquei quieta, eu falei, que Thalita vocês estão falando? Falou, Thalita. Eu falei, gente, vocês estão doidos? Thalita vendendo maconha? Aí eu entrei pra ver, aí eu entendi. Falei, oh meu Deus do céu.
Inclusive, Aí eu você depois viu até. que realmente eu vendo maconha, porque as pessoas se assustam com a maconha. Elas acham que o nome cannabis é bonito e maconha é ruim, mas é tudo a mesma coisa. Então, eu gosto de falar maconha porque já choca a pessoa, né? Então, quando ela ouve maconha, aquilo já dá um choque. Mas maconha e cannabis é a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. Aí depois eu fui tomar um café com a Camila, aí ela tava comentando, ela falou assim, ah, minha mãe, acho que sua mãe usou, que ela tava com algum problema, usou e resolveu. Aí eu falei assim, ah, então é medicinal. Ela falou, é medicinal. Eu entendi. Falei, ah, agora fez todo o sentido. Mas é um tabu ainda, né, Thalita? Colocado. Me travou aqui. Aí voltou. Voltou? Voltou. É você que travou É, ou fui eu aqui? travou você pra mim. E para mim travou você. Então, não sei o que aconteceu aqui. Aí você falou da Camila, que você encontrou com ela. Aí ela me explicou do que a sua mãe acho que teve algum problema e usou e melhorou. Aí eu falei, Sim. ah, então é medicinal. Então, aí ela falou, faz bem. Eu falei, ah, que bom, então. Então, a maconha, ela é medicinal, né? Que a gente faz essa distinção do recreativo, né? E do medicinal. Mas a gente que está nisso daí, a gente entende que todo uso, ele é medicinal. Toda pessoa que faz o uso é medicinal, né? Então, assim, a gente precisa acabar tirando esse preconceito. Tanto o uso inalado também, ele é muito válido, porque cada uso tem um modo de absorção. Então, as gotas que são óleo, ele é absorvido pela língua, as gotas são sublinguais e faz ali no estômago, pulmão. Então, também é uma forma de uso para as pessoas que estão com câncer terminal, que sentem muitas dores, que tem perca de apetite, o uso inalado ele é muito válido. Então, isso também é muito importante a gente estar esclarecendo, porque às vezes a pessoa fala, ah, não, eu só aceito o óleo. Mas tem pessoas que não podem tomar o óleo porque tem algum problema gastrointestinal que o óleo não vai fazer bem. Vai fazer um desarranjo no intestino. Então, o uso inalado pode ser feito, prescrito pelo médico. Existe até o supositório com cannabis. Então, assim, existem várias formas de uso, né? Não é só o olhinho que a gente fala. Então, a gente acha legal a gente falar sobre todas as formas para que as pessoas comecem a entender um pouquinho mais, que não é só aquele frasquinho com o óleo que é o medicinal. As outras formas de uso também são medicinais. A cannabis é uma planta, assim como a camomila, como a babosa, que a gente utiliza para diversas coisas. É lógico que ela tem os efeitos psicoativos, então a gente tem que ficar bem atento com isso daí também, porque ela tem componentes que mexem com a alteração da consciência, né? Então, cada pessoa precisa ter um cuidado. Não estou falando aqui, ai, todo mundo agora vamos usar cannabis, que é para todo mundo. Não, não é isso. Mas para muitas pessoas é válido qualquer forma de uso. Ah, muito legal. Agora, Thalita, conta pra gente como foi que isso aconteceu, tanto essa mudança, né, no estilo de vida que vocês tiveram, quanto na mudança até de localidade, porque vocês moravam aqui, né, em Santo André, e vocês foram embora para o interior, morar aí num sítio. Então conta pra gente como foi que aconteceu essa mudança aí bem radical, né, vou usar essa expressão, tanto no estilo de vida quanto na localidade onde vocês moravam. Conta um pouquinho aí pra gente como que tudo isso aconteceu. Então, foi praticamente tudo emaranhado, né? Foi um conjunto de coisas que aconteceu. Então, primeiro foi assim, eu estava fazendo o tratamento para depressão, ansiedade e síndrome do pânico. Então, eu estava assim num estágio muito, muito avançado da doença, tava já bem ruim mesmo, bem ruim mesmo. E eu fazia o uso dos remédios da farmácia. Então, eu tomava aquelas medicações controladas, com receita tarja preta, e estava tomando. Aconteceu que a minha medicação acabou e eu fiquei 3 dias sem tomar ela. Quando chegou no terceiro dia, eu comecei a passar muito mal, muito mal. E assim, o braço informigando,
o coração acelerado. Eu fui medir minha pressão, que eu tenho um aparelhinho em casa, minha pressão chegou a 18. Aí eu falei pro Daniel, falei, me leva pro hospital, que eu acho que eu tô infartando. Eu tô tendo alguma coisa, eu tô infartando. Quando eu cheguei no pronto-socorro, a primeira coisa que a médica perguntou foi assim, você toma algum tipo de medicamento? Eu falei, toma, inclusive faz 3 dias que acabou, e eu fiquei nessa, amanhã eu compro, amanhã eu compro, amanhã eu compro. Ela falou, olha, isso que você tá tendo é abstinência da medicação, você não pode interromper, assim. Então, eu não estava tendo nenhuma crise de depressão, de ansiedade. Eu estava sentindo no físico mesmo aquilo ali. E aí eu parei e pensei, eu falei, poxa vida, eu estou tratando uma coisa e estou destruindo o meu corpo com outra, porque aquilo ali que é droga. Aquelas medicações são drogas realmente, né? Tanto é que chama drogaria. E aí eu falei, caramba, só que eu estava refém daquilo. Eu tinha que tomar. E por Deus, né, se a gente pode se dizer assim, naquela mesma semana, meu esposo sonhou com maconha e óleo. E ele acordou à noite chorando e falando assim, Thalita, eu sonhei com maconha e óleo. Eu olhei pra cara dele e falei, você fumou o que antes de dormir? Porque sonhou com maconha e óleo, né? Eu falei, tá louco, fumou, sei lá o que esse cara fez antes de dormir. E não dei atenção. No outro dia, ele acordou e foi pesquisar. E ele encontrou o canabidiol. E aí ele viu os benefícios para o meu caso. Ele falou assim, Thalita, eu vou te tratar com isso daqui. Eu falei, não, não vai. Ele falou, eu vou te tratar. Só que como eu já estava perdida, assim, eu não tinha mais esperança de nada. Eu falei, então tá bom. E aí ele plantou, extraiu o meu óleo e eu comecei a tomar. Escondida de todo mundo, porque eu tinha vergonha de falar que eu estava fazendo uso da maconha, né? Então, tomei escondido, assim, e comecei a tomar. E na época eu fazia o acompanhamento com o psiquiatra. O psiquiatra falou para mim assim: olha, você só precisa saber da onde está vindo isso, porque as medicações importadas são muito caras e o que a gente encontra aqui no Brasil normalmente são batizados, não são os óleos verdadeiros. Só que eu sabia de onde estava vindo porque ele que tinha feito. Então, ele fez o curso de extração. Hoje em dia, a gente consegue já fazer o curso de extração. É uma coisa muito fácil. Você consegue extrair o óleo na sua casa mesmo. E aí, eu sabia o que eu estava tomando. E aí, junto com o psiquiatra, eu comecei a desmamar os remédios sintéticos e comecei a fazer só o uso da cannabis. E foi aí que eu falei, poxa vida, realmente funciona, porque eu experimentei aquilo para mim. Eu tinha provado daquilo ali. E mesmo assim, com muito preconceito. E com um pouco de planta que a gente faz, a gente consegue uma quantidade grande de óleo. E eu falei assim, eu não posso guardar isso só para mim, eu preciso ajudar outras pessoas. E aí comecei a procurar algumas pessoas para fazer a doação do que eu tinha lá, porque para mim já era o suficiente. E foi aí que a gente começou. E aí começamos a se aprofundar mais. Ele já tinha entendido que esse era o propósito que ele tinha para a vida dele e que ele queria ajudar as outras pessoas. E nesse meio tempo a gente começou a procurar um sítio para passar final de semana, para passar férias. Acabamos vindo aqui para Ibiúna e viemos para cá passar o final do ano e não voltamos mais. Ficamos por aqui mesmo. É outra qualidade de vida, é outra coisa, né? Você tá um pouco afastado da correria da cidade, da loucura da cidade. E aí a gente acabou vindo para cá e aqui ficamos e se instalamos já. Olha só, hein? Meta de vida, eu vou ir passar férias e não volto mais. Ficamos. Ah, é porque aqui tem tudo, né? Então, assim, por mais que é afastado, mas ali no centro, meu filho estudava no Adventista em Santo André. Tem um Adventista aqui também. Então, assim, ficou tudo muito fácil, né? E com uma qualidade de vida bem melhor, bem melhor. Que legal, Thalita. E hoje a gente pode dizer que a cannabis é um empreendimento, né, que vocês têm. E vocês já chegaram a ter algum outro tipo de empreendimento? Ai, a gente já fez de tudo um pouco. A gente já teve lava rápido, lavei muito carro, lavei muito carro. Já tivemos estacionamento.
Antes eu tinha um restaurante na pandemia, a gente tinha um restaurante, então eu era chefe de cozinha, trabalhava no restaurante, e aí quando fechou, que foi que aí eu comecei a ter as crises, que foi quando meu filho ficou doente, que aí foi quando eu, bum, estourei, e aí que fui precisar procurar ajuda médica e psiquiatra, porque aí eu já não estava bem. Foi um conjunto ali, tipo uma panela de pressão que estourou. Foi um pouquinho antes da pandemia, e aí a gente vendeu o restaurante, e aí depois do restaurante foi que a gente começou a ingressar com a cannabis. Entendi. E como que vocês começaram, quando, né, que vocês começaram, que vocês viram que podiam empreender sobre a cannabis, uso medicinal e tudo mais? Quando que aconteceu aí de iniciar esse empreendedorismo? Então, a gente nunca pensou em empreender, na verdade. O nosso objetivo, quando começamos com a cannabis, foi de ajudar pessoas. Então, assim, a gente nunca visou falar assim, eu quero vender maconha, eu quero ficar rico, eu quero ganhar dinheiro. Não. O nosso intuito era ajudar pessoas, era explicar para as pessoas, ajudar pessoas que estavam precisando daquilo, porque são muitas mães que têm um filho que tem muita convulsão e a gente começa a conhecer e aí a gente de alguma forma começa a querer ajudar. E foi um desenrolar, as coisas foram fluindo naturalmente. Ainda a gente passa muita dificuldade, porque não é tudo fácil, não é mil maravilhas, a história, né, não é só simples assim. A primeira colheita, a gente perdeu praticamente tudo da primeira colheita. Então, assim, foi bem difícil. É uma trajetória que a gente ainda está construindo, ainda estamos caminhando. Não está assim um boom, fala assim, nossa, tão super na vida de a pessoa que você começa a construir, ele tem muita dificuldade. E a gente ainda está passando por essas dificuldades. Lógico que a gente tem muito benefício, mas ainda a gente encontra muita dificuldade. E você falou, né, que você fez uso quando você estava passando pelo processo de depressão, ansiedade, síndrome do pânico, né? E quais são os benefícios hoje, assim, que eu acho que deve ser muitos, né? E você pode falar só os principais, assim, das maiores procuras mesmo, do uso da cannabis como uso medicinal, dos óleos e tal. Então, ele não é milagroso. Nenhuma substância ela é milagrosa em si. Não é que você vai tomar o óleo e pronto, todos os seus problemas vão ser resolvidos. Isso não existe para nenhuma medicação. É um conjunto de fatores. Então, assim, logo quando eu comecei isso daí, eu iniciei com mudança de estilo de vida. Então, foi todo um conjunto, né? Então, assim, eu era sedentária, eu odiava fazer exercícios, eu me alimentei mal a vida inteira por conta da compulsão, porque assim, eu comia escondido no banheiro. Então, assim, a minha compulsão era terrível, era terrível. Eu comia escondido no banheiro, eu enfiava as coisas no bolso, sentava na privada e comia aquilo escondido. E a hora que eu terminava, eu falava, gente, o que eu tô fazendo, sabe? Então, foi um conjunto de fatores. Então, o que mais me ajudou, assim, a cannabis me ajudou a ter uma clareza na mente, sabe? A ficar mais centrada, a não me sentir dentro do furacão. Porque quando eu estava passando por isso, eu me sentia no meio do olho do furacão. Agora eu já consigo olhar de longe, entendeu? Eu já consigo ter um parâmetro melhor. Eu não me sinto mais no meio daquele turbilhão de emoção, de sentimento, de frustração, de gulodice, de tudo. Então, ela te ajuda a ter essa clareza mental, de ter mais força, né? De ter mais vontade de fazer as coisas, ajuda a ter disposição. E aí eu comecei. Então, vindo para cá, consequentemente, eu tive que comer mais saudável, porque aqui não tem iFood, meu filho. Aqui não é você pede no iFood qualquer coisa que chega. Aqui não tem nada disso. Então eu fui obrigada mais a cozinhar mais, né, a ter coisas mais saudáveis. Eu tenho
semelhantes à da planta. Então, na planta, a gente encontra os fitocannabinoides e o nosso corpo produz os endocannabinoides. Então, quando está em falta, a planta supre isso daí. Então, esse sistema, ele regula todos os outros sistemas. Ele é como se fosse um sistema maior, um sistema total. Então, quando um outro sistema está em desequilíbrio, é o sistema endocannabinoide que dá o suporte para ele. E é aí que a planta entra com essa finalidade. Entendeu? Por isso que ela se dá muito bem. O índice de rejeição é baixíssimo. São poucas pessoas que são intolerantes à cannabis. Existe? Existe. A gente encontra pessoas que são tem alergia à lactose, a glúten, tem pessoas que podem ter também alguma intolerância da cannabis. Mas o índice é bem baixo mesmo, por conta que o nosso corpo já produz essas moléculas que são bem semelhantes, que são encontradas na planta. Muito bom. Eu acho que esse índice menor, né, seja por ser um medicamento natural, né? Então não tem tanta fórmula, esqueci a palavra agora, mas não tem tanta substância, né? Que, querendo ou não, ao invés de te ajudar, só te mata ainda mais, né? E a maconha não mata, né? Não mata. Então, assim, para uma pessoa morrer de overdose de maconha, ela tem que fumar 21 quilos de maconha. Você não consegue fumar 21 quilos. No primeiro quilo você já dormiu. Você já não vai aguentar. Você já vai estar dormindo, você não vai conseguir fumar os 21 para te dar alguma coisa. E ela não age na parte do cérebro que causa a falência dos outros órgãos. Então, assim, é impossível uma pessoa morrer por usar maconha. Não, isso não existe. Não tem como. Entendeu? E é outra coisa que as pessoas não sabem. Então elas acham que a maconha faz mal, maconha faz mal, maconha faz mal. E a gente sempre ouviu, a maconha queima neurônios. É outra mentira isso daí. Maconha não queima neurônios. Pelo contrário, ela ajuda a produzir novas sinapses no cérebro, entendeu? Então, assim, tudo que a gente ouviu falar sobre a cannabis é toda a história de como ela foi proibida. Ela foi proibida há pouco mais de 100 anos. Então, assim, não é uma coisa que sempre foi proibida, entendeu? Então, assim, aí você fala, por que proibiram a cannabis? Por conta do preconceito, do racismo. Então, tem toda uma história. Não é simplesmente porque ela é muito perigosa e a gente tem que acabar com ela. Não foi nada disso. Então, quando você entende a história da cannabis, da planta mesmo, você entende o porquê que ela foi proibida. Porque é uma planta muito benéfica. Então, assim, a indústria farmacêutica não quer que as pessoas tenham uma planta na sua casa que você pode se tratar de diversas doenças. Ela prefere que você vá lá na farmácia e compre o remédio. Entendeu? Por que que eles vão liberar você ter um pezinho ali e você extrair o seu remédio? Eles querem isso. Tudo se torna meio que fazer com que você seja escravo do sistema, né? Então você tem que consumir um medicamento que está na farmácia, não pode consumir um natural. Isso a gente vê em várias outras coisas, né? Essa questão desse bloqueio, ou quando não bloqueia, é uma série de treta para resolver, para poder ter aquilo, né? Exemplo, se você quer ser um empresário no Brasil, você precisa ter uma série de coisas, documento, precisa ter pagar taxa, tributo, imposto. Então é uma loucura, né? E a indústria farmacêutica, ela é bem ruim, assim, sabe? A gente que começa a entrar nesse meio, quando a gente vai levar o nosso óleo para os médicos, a primeira coisa que eles perguntam é assim, o que eu vou ganhar receitando isso? Então, assim, eles não estão preocupados com o paciente. Eles querem saber qual é o benefício, se vai ter viagem, se eles vão ganhar bônus, se vão ganhar várias outras coisas. Então, assim, a gente foge um pouco dessa contramão da farmacêutica por conta disso. Porque a gente quer que as pessoas tenham acesso a um bom produto que seja natural. Só que muitos médicos também estão dentro dessa máfia porque eles ganham viagem, eles ganham bônus, eles ganham uma infinidade de coisa. Por isso que você vai lá no médico, ele já tem aquela amostrinha
Sim, esses dias eu fui numa farmácia e Pra eu mim parei aqui travou para de prestar atenção novo. assim, que eu fiquei, meu Deus do céu, tinha um... Voltou? Voltou. Voltou. Esses dias eu fui numa farmácia, esses dias acho que tem um mês e meio, mais ou menos. Eu fui numa farmácia e eu tava prestando atenção no balcão assim, né? Tinha meio que uma caixinha, sabe? Aí tinha alguns frasquinhos, assim, uns vidrinhos. Aí eu comecei a ler. Aí tinha um que era para ansiedade, um para TDAH, um para depressão. Aí tinha uns kids para criança, né? Obviamente. E aí tinha, tipo assim, desobediência, notas baixas. Eu fiquei, gente, o que é isso? Aí chamei uma farmacêutica, né? Perguntei para ela, falei, o que é isso? Ela falou, é medicamento natural, óleo natural para você, né, dar para criança ou você consome, que ajuda, né, por exemplo, a parar de fumar, ajuda na ansiedade, na depressão. Eu falei, esse negócio existe? Ela falou, existe, sai bastante. Eu falei, escuta, quanto que é um vidrinho desse? Ela, R$ 30. Eu falei, gente, não é caro. E, só que assim, a caixinha lotada, Thalita. Então, às vezes, as pessoas acho que olham para essas coisas, né? Tipo, olha, isso aqui é benéfico para tal coisa. A pessoa fala, eu não confio nessas coisas natural, não. Isso deve ser uma... Com certeza isso aí deve ser roubada. E as pessoas acabam não comprando, né? Esse daí eu acho que são os florais de bar, não é? Se eu não me engano. São os florais de bar. São os florais. Isso. Eu não conheço muito bem, mas eu também já vi na farmácia que tem esses vidrinhos assim. Para falar a verdade, eu também fico assim, não conheço, né? Mas a gente fala, como que R$ 30 um vidrinho desse, né? Será que é assim mesmo? Eu sei que tem para cachorro, tem para várias coisas também, né? Eu já vi. Sim. E lá no Paraguai, a gente também, eles fazem. Tá cortando aqui para mim. Será que sou eu? Deixa eu ver. Aqui voltou para mim agora. Voltou? Voltou. Então não. Ah, sim. E a Miriam falou que tá cortando. Vamos ver aqui. Aqui em casa eu pedi para todo mundo ligar o Wi-Fi, ligar o 4G. Aqui voltou. Vamos ver. Aqui em casa todo mundo ligou o Wi-Fi, tá tudo no 4G. Deixa eu ver aqui. Aqui voltou. Então, mas uma pergunta: o empreendimento de vocês, ele é um empreendimento de vocês mesmo ou vocês são tipo revendedores? Não, então, eu não faço a revenda. Lá no Paraguai a gente tem a plantação e a indústria compra. Então é meu esposo e ele tem mais alguns sócios que fazem isso. Então a indústria vai lá, pega essa matéria-prima, leva para a indústria e faz os produtos dela. Então é isso daí o nosso empreendimento, entendeu? Aqui no Brasil, eu ajudo as pessoas a entenderem um pouco mais sobre a cannabis e facilito o acesso delas ao óleo. Então, no Brasil, ainda a gente precisa da autorização médica e da Anvisa. Então, a pessoa tendo a Anvisa, os papelados tudo certinho, eu consigo fazer esse acesso mais facilitado, entendeu? Que é o óleo Coba que eles fabricam lá na indústria também. Mas o que a gente tem lá no Paraguai não tem nada a ver com aqui, entendeu? Lá no Paraguai, a gente só faz a matéria-prima para a indústria comprar e fazer os produtos. Então, a gente tem uma plantação de maconha, de CBD. Não sei se você sabe a diferença CBD. Ele não tem o THC.
O THC é o que deixa doidão. É o psicoativo da planta. É o que deixa doidão, que dá larica, que o pessoal fala. É o THC. Então, lá é permitido o THC até 0,5. Então, as plantas são baixíssimas. Então, vai a Senad, que é um órgão que regula isso daí. Eles, quando está perto da colheita, eles pegam uma amostra, levam para o laboratório e vê se a planta está dentro dos parâmetros do país. Então, tá tudo certinho, o THC tá 0,5, tá legal. Eles autorizam a colheita. Se o THC tá alto, a gente não pode, tem que queimar tudo e aí descarta. Entendeu? Então, lá, por enquanto, a plantação é de CBD só. É só CBD que a gente trabalha, não é o THC. E aí precisa de uma genética específica, então a gente já compra sementes de CBD, todas fêmeas, porque a planta também tem macho e fêmea, e só são as plantas fêmeas que produzem as flores que fazem o óleo, que dão os produtos. Entendeu? Entendi. E você já em algum momento da sua vida parou e pensou assim que um dia você ia ser uma ponte de conectar pessoas, né, para melhorar o bem-estar delas, a saúde delas? Em algum momento você já parou e imaginou que você um dia faria isso? Ou até mesmo hoje parou e olhou e falou: meu Deus do céu, olha só o tanto que eu posso ajudar as pessoas hoje. Eu nunca imaginei que eu poderia ter isso, né? Já passou por um momento assim? Então, de ajudar com a cannabis, nunca. Nunca, porque eu sempre tive o preconceito, né? Então, assim, eu sempre gostei de ajudar as pessoas. Tanto quando eu fazia parte do grupo da igreja, eu sempre tive o coração voltado para o próximo, né? Mas com a cannabis isso nunca passou pela minha cabeça, porque eu era toda preconceituosa. Eu tinha muito preconceito. Então, quando o meu esposo começou a falar sobre isso e falou que ele iria fazer isso, a gente brigou muito feio. A gente teve discussões sérias mesmo, porque eu não aceitava isso. Eu não aceitava de jeito nenhum. E chegou uma época que eu falei: você quer fazer isso, você vai sozinho. Eu não vou fazer parte disso. Para mim, maconha é droga e eu não quero mexer com droga, eu não vou fazer isso. E aí, olha, foi por um triz que o nosso casamento ficou até que balançado assim, porque eu não aceitava isso. Mesmo, olha, mesmo fazendo uso do óleo, mesmo conhecendo, eu não aceitava. Eu não aceitava. Então, eu precisei de muito estudo e de muita paciência até eu chegar onde eu chego agora, de poder falar: não, olha, usa o óleo você pode fazer o uso, faz o acompanhamento médico que vai te surgir efeito. Porque no começo eu nunca aceitei. Eu nunca aceitei. Eu tinha muito, muito preconceito. Por conta disso, por conta de religião, por conta de família, né? Da vergonha de você. Querendo ou não, a gente sempre pensa: o que vão pensar de mim, né? Por mais que a gente fale que não, a gente fica com esse receio, né? Nossa, vamos falar. E o que você falou, eu sei que as pessoas falam: nossa, a Thalita tá vendendo droga. Nossa, a Thalita tá louca, você viu? Tá vendendo maconha. Mas é o normal, não tem como não se esperar isso, né? Porque é o que eu falo, a crença, o que a gente cresceu, eu tenho 43 anos, então eu cresci ouvindo isso. Então você vê uma pessoa fumando na rua e fala: nossa, olha lá, um maconheiro. Nossa, olha, tá vendo? Maconheiro. E é o normal, né? É o normal. Então eu precisei desconstruir de muita coisa até chegar onde eu cheguei. E como foi para a sua família, assim, quando você falou, né, e contou, e como que eles lidaram com essa mudança aí? A sua família, né, seu marido como já, né, foi o que te apresentou, mas, por exemplo, seus filhos, seu pai, sua mãe, sua família, né, seus parentes, como que eles lidaram com essa mudança no seu estilo de vida, de localidade, com a mudança toda que você fez? Acabaram. Ai, tá cortando tudo de novo aqui. Então, mas eu entendi a pergunta. Foi tudo assim muito natural, sabe? As coisas foram vindo, foram vindo, foram vindo. E aí, quando eu contei, eles viram a história toda e não tem como as pessoas não compreenderem o propósito em si. Porque não foi uma coisa assim que a gente acordou.
eles viram que realmente tem um fundamento, não foi nada de loucura, não foi nada inesperado, não foi nada avoado, assim, né? A gente teve todo um processo disso daí. E os meus filhos, em casa, a gente fala de maconha o dia inteiro. Na minha casa é tudo de maconha. Então, tem creme de maconha, molho de maconha, pomadinha. O meu filho mesmo tá com dor no braço. Ai, mãe, pega a pomadinha de CBD e passa em mim. Aí eu pego a pomadinha, passo nele. Então, eles já estão acostumados com isso daí. Para eles, maconha não é droga. Eles já estão crescendo com essa mentalidade diferente de que maconha é uma planta e de que ela não é droga. Ela é discriminada aqui no nosso país. No nosso país, ela ainda é ilegal, mas a gente leva a informação de que aquilo é uma planta que exige cuidado. A gente precisa ter o cuidado com ela, né? Não é para fazer o uso de qualquer jeito, de qualquer forma, em qualquer lugar. Então, a gente sempre instrui tanto a Tainá, que é maior, quanto o Guilherme, que tem 10 anos. E você ouviu, eu imagino que sim, já até imagino a resposta. Então, eu vou mudar um pouquinho, né? Como que vocês lidaram, principalmente, né? Como que você lidou com as críticas? Eu imagino que você deve ter escutado muita crítica de pessoas por conta de começar a usar e até mesmo a vender, a plantar, né? E como que você lidou com as críticas, principalmente por questões de que, por você ser cristã, pela sua família ser cristã e tal, como que você lidou assim com as críticas sobre tudo isso? Eu não lidei. Eu deixei falar. Sabe, eu deixei falar, porque assim, eu já cheguei num ponto, quando né, eu já estava, para começar a falar aqui, eu já estava num ponto mais avançado. Então, assim, ninguém nunca veio e me falou na cara automaticamente. A gente ouve os uns pela boca dos outros, entendeu? Mas ninguém nunca veio diretamente para mim e falou: nossa, o que você está fazendo é errado. Então, eu abstraía, não ligava, porque eu sei aonde eu quero chegar, eu sei o nosso propósito, eu sei o que a gente está buscando. Então, assim, eu não ligo. E se a pessoa vir falar, eu tenho mais depoimentos de pessoas que foram beneficiadas com isso do que crítica de quem não conhece e vem opinar num negócio que nunca nem ouviu falar. Só ouve falar de que é droga e que é ruim. Entendeu? Então, assim, para esse tipo de pessoa, eu não dou nem crédito, porque o tanto de depoimento que eu tenho de pessoas, de mãe que me agradece e fala: Thalita, meu filho, uma mãe, com Olá, você tá aí? Travou de novo, meu Deus. Tô aqui. Eu tô travando, porque pra mim você é Voltei, travado. Aqui pra mim você tá travada. Então, e o pessoal? Coloca aí, gente, tá travando como aí? Porque pra mim você tá travado e eu tô normal. Entendi. Pra mim você trava, tipo, eu consigo te ouvir, mas você fica totalmente parado, entendeu? Ué, vamos ver aqui. O pessoal aqui em casa tá assistindo. Tá travando quem aqui? Tá travando eu ou a Thalita? Tá travando eu ou a Thalita? É tu, Thalita? Sou eu? E pra mim aqui aparece normal.
Vamos Bom, ver, né? voltou? Voltou, aqui voltou. Tá falando que sou eu que tô travando. É. Deve ser mesmo pela questão do sinal, É, mas a internet aqui da cidade hoje não cooperou, não. Qualquer coisa a gente marca uma próxima live. sem problema algum. Qualquer coisa a gente marca uma próxima. Sim. E em algum momento você, mesmo depois, né, de você já ter entendido melhor, de você já ter adquirido conhecimento, você em algum momento se sentiu acanhada pela produção e venda da planta? Um pouco assim, receosa, porque eu também não conhecia. Cannabis. Então eu falava, como que eu ainda não compreendo muito bem, as coisas não são muito claras, não tem muito estudo. Travou de novo? Aqui para mim eu tô te ouvindo. Tá? Tô Travou. ouvindo. Será que Tá falando que tá voltou? sem som. Voltou ou travou? Tá travado ainda, será? Eu tô ouvindo normal aqui. Pra mim tá normal. É, para mim agora também tá normal você. Eu ouvi você respondendo normal também. Ah lá, tá falando que tá sem som. Como é que tá aí a live? Tá travado? Aqui falou que tá normal. Bom, então assim, no começo era por conta disso, sabe? Há 2 anos atrás as coisas eram mais devagar do que estão hoje. Então aí eu tinha um pouco de receio, né? Porque assim, você não tem faculdade, você não faz faculdade para estudar sobre maconha, você não faz faculdade para estudar sobre como planta, sobre como extrai. São basicamente cursos que o pessoal estão dando e você vai fazendo os cursos e vai se desenvolvendo. Então, no começo, eu tinha um pouco de receio por conta disso, porque eu também não entendia muito bem. Mas hoje, já estando em contato, a gente estudando, fazendo os cursos, nos eventos, tudo, a gente vai se aprofundando um pouquinho mais e as coisas vão ficando mais claras. E hoje em dia é isso, também passou no Globo Repórter, acho que faz 2 semanas que teve a reportagem sobre o canabidiol, né? Então, assim, a mídia já está falando, já está chegando mais fácil para as pessoas, né? Elas já estão começando. Então, canabidiol no SUS. O SUS vai distribuir remédio à base de cannabis. Então, já está ficando um pouco mais fácil por conta disso. E sobre o cultivo, né? Você precisou pegar alguma, digamos, que autorização com o governo do Paraguai, com alguma autoridade para poder fazer a plantação? Sim, sim. Lá no Paraguai, você só pode plantar legalmente com autorização da Senad. Senad é um órgão de drogas lá do Paraguai. São eles que regulam. Então, são eles também que aprovam o local, porque lá no Paraguai tem áreas vermelhas, porque lá tem muito tráfico da cannabis, né? Então, assim, muita maconha que é produzida lá no Paraguai entra ilegalmente aqui no Brasil. Então, tem zonas que lá não pode ser plantada, que eles não liberam por conta dessa ponte. Mas tem áreas que são liberadas e aí você precisa de uma autorização especial do governo e eles vão lá de tempos em tempos fazer a vistoria. Então, eles fazem a vistoria da plantação, ver se está tudo dentro das normas. Foi o que eu falei, se o THC está alto, não pode. Então, o órgão de lá, eles regulam bastante isso daí. Então, não é qualquer pessoa que pode ir lá, vou plantar maconha no Paraguai e vou... Não é assim. Você precisa de uma autorização do governo. Então, a gente tem toda a documentação. Lá na fazenda tem uma placa falando que aquela plantação é autorizada pela Senad, que aquela plantação é legal.
Então precisa toda uma burocracia que é da vigência lá do país. Tem lugar específico que vocês fazem a plantação? Vocês falam com alguém, tipo, alguém cede a terra para vocês fazerem a plantação? Como que Tá funciona? muito baixo, eu não ouvi. Você tá me ouvindo melhor agora? Tô. Esse fone meu, ele é maravilhoso. Até a gente, em breve, vem a lapela. Como que funciona a questão do local onde vocês cultivam, né? Você pede autorização para alguém lá, né, para cultivar, alguém cede um pedaço de terra, vocês compram, como que funciona? Então, o sócio do meu esposo, ele tem uma fazenda. Então, é nessa fazenda dele, que está dentro da área permitida, é que a gente faz a plantação. Então, é ele e mais dois sócios que tem lá, que são lá do Paraguai, entendeu? Então, aí ele já tinha terra, e aí a gente só entrou com o capital mesmo e com os recursos para dar início à plantação. Entendi. Ah, bem legal. E hoje, quais são os principais benefícios, né, e resultados que a medicação, os óleos, as pomadas têm trago, né, para as pessoas? Que as pessoas têm dito, nossa, olha, eu tô vendo resultado nisso, tô vendo resultado naquilo. Inclusive, já fica mais uma pergunta. Você tem uso disso para, exemplo, praticar exercícios, que ajuda, né, que facilita na questão de praticar exercício, fazer uma caminhada ou ir para a academia mesmo? Então, ele é um bom relaxante muscular também, né? Então, Aqui travou. Travou. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver aqui. Tá me ouvindo normal? Vamos ver. Aí, voltou, voltou. Você vê que o povo que tá tão. Você vê que tá tão intolerante com o canabidiol que não tá deixando nem você fazer essa live daí, tá vendo? Tá difícil hoje o negócio aqui. Vamos ter que marcar outra. Vai, é o jeito, viu? Vamos ver. Se travar de novo, aí a gente tenta ver uma outra data aí. Não, então. Aí, se você quiser. Fala. Não, se você quiser, pode voltar a responder. Aí, se travar, eu aviso. Tá. Não, então, porque ele consegue atingir vários tipos de problemas, né? Por conta daquele sistema endocannabinoide que eu falei. Então, eu conheço pessoas que o pai teve Parkinson e a mãe Alzheimer, e ela já toma como um preventivo, porque o índice dela ter é alto. Então, ela já toma como um suplemento. Então, o uso do canabidiol, ele tem de diversas maneiras. Ele pode ser para diversas pessoas, por diversos problemas. Entendeu? Então, assim, não é uma coisa específica, igual a gente fala, você vai no gastro, ele vai te dar um remédio para o estômago e é só aquilo. Então, quer dizer, ele sara o estômago e vai acabar com o fígado. Não. O canabidiol, ele traz uma homeostase para o corpo inteiro. Ele traz um equilíbrio para o corpo todo. Entendeu? Então, ele é bom para diversas coisas. Entendi. E hoje você vê, obviamente, né? E quais são algumas das mudanças, né, dos hábitos seus
pro seu físico, até mesmo pro seu emocional, mental, que você percebe que mudou, né? Depois que você começou o uso e tal. Então, foi o que eu falei. Eu agora pratico exercício físico todos os dias. Eu tenho uma alimentação bem regrada já, entendeu? Eu consigo ter mais controle sobre as coisas. Olha aqui a Elci faz o uso também. Eu tenho uma condição rara de neuralgia em um dos nervos do crânio. O cebedão espaçou bastante as crises. Então, tá vendo? Eu uso para depressão e ansiedade. Ela já usa para essa condição do nervo do trigêmeos, eu acho, alguma coisa assim que ela tem. Então, é muito válido. E para mim, ele me ajudou nisso daí. Então, para quem odiava academia, hoje eu já vou todos os dias com gosto. Quando eu não vou para academia, eu sinto falta disso daí. Então, ele ajudou num todo. Foi um conjunto de fatores que me fez chegar onde eu tô hoje. Eu emagreci 23 quilos. Hoje eu emagreci, né? Então, assim, eu tava com sobrepeso já, eu tava bem gordinha. Então, ele me ajudou todo nesse processo de acordar cedo, ter mais disposição, vontade de fazer exercício, vontade de viver mais, né? Porque quando a gente está na depressão, na ansiedade, a gente não sente essa vontade, né? As coisas ficam bem pesadas, os dias passam bem longos, aquela situação bem coisa. E ele trouxe essa leveza para mim e me trouxe uma qualidade de vida bem melhor, para mim desempenhar melhor no que a gente precisa fazer. Porque todo mundo precisa fazer exercício, ninguém aqui está isento disso, né? A gente sabe que o nosso corpo foi feito para trabalhar, o nosso corpo foi feito para se exercitar. E conforme vai passando a evolução, cada vez menos a gente está com o celular na mão, o controle remoto na mão, a escada rolante, e o nosso cérebro vai se acostumando a ficar nessa paralisação e cada vez querendo fazer menos exercício, fazer menos coisas, né? O nosso cérebro, ele é fogo, porque ele gosta do conforto. Tudo que é mais confortável, ele vai fazer. Então, é mais gostoso eu ficar aqui na cama, quentinho, mexendo no celular, do que ir para academia correndo uma esteira. Ele vai preferir isso. Então, a gente tem que ir contra isso que o nosso cérebro pede e fazer o que precisa ser feito. E o CBD me ajudou nisso, me ajudou a fazer o que precisa ser feito, mesmo naqueles momentos em que eu não quero. Porque não é todo dia que você acorda disposta para ir malhar. Não é todo dia que você quer ficar comendo saudável, né? E ele me ajudou bastante nessa parte. Muito legal. E como iniciar hoje, vai? Se você fosse dar uma dica. Como iniciar hoje um processo de vida mais saudável para sair do sedentarismo? Faça o que precisa ser feito, independente do que você quer. Quem faz o que quer criança? Quem faz o que quer criança? Adultos fazem o que é preciso, entendeu? Então, assim, não tem mágica, não tem dica, não tem atalho. A gente precisa fazer o que tem que ser feito, entendeu? Você sabe que você precisa se exercitar. Ai, mas eu não quero. Mas vai. Ai, eu sei que eu não posso tomar refrigerante. Não toma, eu quero, mas não toma. A gente contra essas vontades, porque eu falo por mim, eu era muito mimadinha, sabe? Ai, eu não gosto de academia. Ai, eu odeio exercício. Ai, eu não gosto. Não importa se você gosta ou não, vai lá e faz. Você entendeu? Vai lá e faz, vai lá e faz, vai lá e faz. Na repetição, na constância, você começa a mudar a sinapse do cérebro e você começa a querer gostar daquilo, aquilo já não é mais tão tortuoso, já não é tão mais com tanta dificuldade, entendeu? Então, o conselho que eu dou, faça o que precisa ser feito. Não faça o que você quer, porque o que a gente for fazer só o que a gente quer, a gente tá lascado. E hoje, Thalita, para trazer uma luz, né? Porque a gente vê muitos cristãos que usam aquela famosa frase assim: eu não tô gordo, eu tô ampliando o templo do Espírito Santo. E como que hoje você faria, né, uma conexão bíblica, né, entre saúde, bem-estar e a Bíblia, né? A Bíblia, ela tem algo, agora saiba a resposta, a Bíblia, ela tem algo que indique que você precisa cuidar do seu corpo?
acho que mais do que da Bíblia falar, a gente realmente sabe, entendeu? Assim, isso testifica dentro da gente. Então não adianta o pastor falar ou a Bíblia falar e a pessoa não querer levar aquilo. Porque a Bíblia fala, né, que a gente tem que cuidar do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, mas a pessoa tem que aceitar isso daí, né? Então, assim, a gente segue tantas coisas que a Bíblia fala para a gente seguir, e porque quando se diz a respeito ao nosso corpo, a fazer as nossas vontades, a gente deixa essa parte de lado, né? Fica meio desconexo. Então, a Bíblia fala, ai, não pode mentir, não pode roubar. Então, você não rouba, não é? E por que na hora de cuidar de você, você não pega essa parte e cumpre também? Por quê? Porque talvez não seja um pecado, talvez Deus não olhe com maus olhos se eu comer um doce a mais, ou se eu não me exercitar naquele dia, você entendeu? Então eu acho que vai muito do que você quer realmente seguir, né? Porque todo mundo sabe, mais do que da Bíblia fala, todo mundo sabe que tem que fazer, todo mundo sabe que tem que comer saudável, todo mundo sabe que tem que pelo menos caminhar 20 minutinhos, né? Em vez de subir o lance de escada rolante, subir de escada normal. E por que não faz? Aí eu te devolvo a pergunta, por que que você não faz isso? É, porque hoje a gente vê, né, Thalita, hoje é tudo muito fácil. Se eu quero comer qualquer coisa, eu peço um iFood. Se eu quero ir para qualquer lugar, eu não preciso me locomover da minha casa até o lugar, né, andando. Eu não preciso ir daqui para um ponto de ônibus. Eu posso pedir um Uber, que para na porta da minha casa e me deixa no lugar que eu quero ir. Entendeu? Então hoje está tudo muito fácil, escada rolante. Eu não preciso chegar no andar superior da loja, do shopping, de qualquer lugar. Eu fico parada, a escada me leva, me deixa lá na Então, porta. mas Né? Então é tudo muito parado hoje, né? é muito parado. Só que aí a gente olha no espelho e fala assim, nossa, mas eu não quero esse corpo. Entendeu? Aí você se olha para você e fala, gente, mas essa roupa não ficou legal, eu não queria me sentir assim. Mas o porquê? Porque a gente está em busca dos prazeres momentâneos. Então, o que te dá o prazer momentâneo é a recompensa rápida. E é isso que a gente está mal acostumado, com a recompensa rápida. A gente não quer ter a recompensa a longo prazo. Então, assim, para você construir um corpo bom, isso requer tempo e esforço. Ao contrário de você comer uma barra de chocolate agora, que você sente aquele prazer momentâneo, aquilo te, bum. É a mesma coisa a internet. É o prazer rápido de você rolar a tela. Entendeu? Só que o que traz a verdadeira satisfação é aquele prazer a longo prazo. E é isso que a gente precisa fortalecer na nossa vontade, né? As coisas momentâneas são passageiras. Aquilo ali, a barra de chocolate, você comeu, quantos minutos de prazer você sentiu aquilo na boca? Passa rápido, né? E a gente sempre está em busca desse prazer momentâneo, desse prazer rápido, dessa coisa gostosa, da coisa facilitada. E é isso que acaba destruindo com a gente. Como eu falo por mim mesmo, né? É a facilidade e o conforto. É o que eu falo. O cérebro é primitivo. Ele não quer demandar esforço nenhum. Ele quer tudo fácil e leve. E a nossa geração, a minha geração e a geração que está vindo depois de mim, está muito pior. Está muito pior. Porque essa geração, elas querem tudo rápido, querem tudo fácil, tudo momentâneo. É o prazer momentâneo da coisa ali. Artista, né? Exatamente. E do mesmo lado que existem, né, aquelas pessoas que não cuidam, que querem aquele prazer rápido, tem um outro lado de exemplo de pessoas que querem o corpo definido rápido. E aí se enchem de bombas, se enchem de medicamentos, e quando vai ver, a pessoa tem o corpo dos sonhos e não tem saúde. Aí eu já sou suspeita para falar, porque eu falei assim, eu emagreci 23 quilos e ainda falta alguma coisa que eu quero dar uns ajustes. Aí eu caio nessa, eu falo, ai, mas se eu tomasse alguma coisinha para ajudar, ia me fortalecer um pouco. Mas eu falei, eu também peco por isso. E às vezes passa pela minha mente, acho que eu vou tomar uns anabolizantes para dar essa força mais rápido. Mas aí eu penso, falo, gente, para de ser folgada.
faz o processo. O processo, todo mundo fala, tem que curtir o processo. Meu, o processo é o ó. O processo é o ó. Não é? Você chora, você sangra, você fica ali no bagaço todo. Não tem como curtir o processo, que o processo dói pra caramba. Dói pra caramba. Sabe que uma vez eu tava com o Dario, e aí ele tava fazendo exercício numa praça perto da casa dele. E ele tava fazendo a barra, né? E eu era bem mais novo, eu era bem mais jovem, então eu não fazia absolutamente nada, né? O máximo que eu fazia era ficar naqueles que ficam fazendo assim, sabe? E aí eu olhei assim pra ele, ele falou assim, meu irmão, você quer ver o segredo pra você fazer exercício? Falei, o quê? Aí ele começou a subir na barra, ele começou a gritar, e eu olhando assim pra ele. Aí ele desceu da barra e falou, quando eu tô com raiva, eu vou fazer a barra. Porque eu fico com mais raiva. E eu desconto essa raiva na barra. E aí não acaba nunca. E aí eu falei, gente, e é verdade. Eu lembro que eu peguei Covid em 2022. E eu pesava 92 quilos. Quando eu melhorei do Covid, eu tava com 85. E aí eu falei assim, vou pra academia, né, pra dar uma fortalecida nessas banhas caídas aqui. Aí fui pra academia, meu, me dava uma raiva. E você vai se identificar, quem faz exercício se identifica também. Inclusive, eu tava comentando isso hoje com a Kelly. Você tá aqui fazendo o exercício, né, puxando o negócio com as duas mãos. Aí tem hora que o braço não vem um só e o outro fica lá embaixo. Meu, que raiva. Aí você falou, levanta braço e não sobe de jeito nenhum. Não, quando eu ia pra academia, eu ia xingando, Nicolas. Você não tem noção. Eu queria chutar tudo aquilo e ir embora. Eu xingava, te juro. Meu marido ficava bravo, porque ele adora ir pra academia. E eu odeio, odiava. E eu ia xingando. Eu saía de lá com um bico desse tamanho, assim, ó, brava, querendo chutar aqueles aparelhos todos e falar, nunca mais vou pisar nessa porcaria. Eu era assim, mas eu fui. Até que hoje, quando eu não vou, eu sinto falta. Então eu falo, é tudo questão de hábito, persistência, e não é fácil. Não é fácil, não tem atalho, não tem atalho. É que a gente é acostumado a isso. Ai, me dá uma dica para emagrecer? Não tem dica, meu. Dorme direito, bebe água direito, se alimenta direito, faz exercício direito, que aí emagrece. Agora as pessoas, ai, me dá uma dica, não existe dica. É um conjunto de fatores. O sono é outra coisa muito importante. As pessoas não dão atenção para o sono. Então, assim, o sono é um fator muito importante na ajuda do emagrecimento. Sabia disso? Então, assim, as pessoas não dão importância no sono. E aí eu falo, o CBD também ajuda para casos de insônia. O CBD te ajuda a dormir muito bem, entendeu? Então, assim, é vários fatores. Água, quantas pessoas falam, ah, eu não bebo água, eu não consigo beber água, água é ruim. Meu, não importa se é ruim, se você gosta ou não, cata o copo de água e vira na goela e põe para dentro. Não tem que gostar, tem que fazer. Tem que fazer. Uma vez você falou de água, né? Eu lembrei que uma vez eu fui na casa de uma amiga muito querida, e aí ela falou assim, eu gosto de água, eu coloco umas plantinhas na minha. Parece uma florzinha, sabe? Uma estrelinha que põe na água, esqueci agora o nome. Ela falou, eu ponho na água pra ela ficar com gostinho e tal. Aí ela tava comentando, né? Olhando assim pro copo, pra jarra, eu nem tinha percebido que ela tava falando. Aí eu olhei assim, aí eu olhei pra ela e falei, escuta, você pôs um betinha dentro da água. Ela falou, não, essa é a água saborizada que eu tô. Isso, anis, exatamente. Aí ela falou, não, é água com anis. Eu falei, mas aí eu dei tanta risada. Aí, bebendo água saborizada, eu falei, pra não ter coragem de beber água saborizada, não. Então, para quem... Amiga, se expôs. Ela já se aguentou aqui, ó. Mas se a pessoa não gosta, não quer, faz algum jeito, toma chá, faz um chazinho, né? Deixa uma garrafa de chá lá. Mas se não gosta, bebe sem gostar. Começa a condicionar o cérebro a fazer aquilo que não quer, você entendeu?
Porque se a gente fica nessa, eu não gosto, não faço, eu não gosto, não quero, não, sabe? O cérebro vai cada vez ficando mais forte nisso daí. Então você, não gosto, mas eu vou fazer. Não quero, mas eu vou fazer. E é isso que vai fortalecendo as vontades, né? O apetite irascível vai ficando mais forte por conta disso, porque a gente tá só acostumado a fazer o que é gostosinho e o que é legalzinho. Mas na vida a gente tem que fazer o que não gosta e o que não quer. É só que as pessoas só levam para esse lado quando é para o trabalho, para ganhar dinheiro, né? Aí eu não gosto de trabalhar, mas você vai, não vai? Por que que o copo de água não é assim? É. E, Thalita, hoje, assim, quais são é, as verdades, né, reveladoras? Que às vezes as pessoas não olham isso, né, de ter um equilíbrio, ou pelo menos de tentar manter, né, um equilíbrio entre corpo, mente e espírito. Então, é o conjunto de fatores que faz, né? Se você está bem com o seu corpo, para você estar bem com o seu corpo, você precisa estar bem com a sua alma e com o seu espírito. Então, não tem como desconectar um do outro. Então, assim, quando eu falo que quando eu estava bem ruim no meu estágio de depressão, de ansiedade, então, assim, o espírito ainda estava tentando dar umas suspiradas ali, mas ele sozinho não conseguia me ajudar muito, entendeu? Então, é um interligado com o outro. Não existe você, porque se você não está bem da cabeça, você não vai conseguir levantar da cama para fazer um exercício. Você não vai ter disposição para cozinhar uma salada, fazer um refogado. Você vai querer pedir um iFood que é mais fácil e aquilo vem mais perto de você, porque você já está tão atordoado da cabeça que você não quer demandar esforço. Então, precisa cuidar de todos os pilares. Todos os pilares são essenciais. Não tem como cuidar do corpo sem cuidar do espírito, ou cuidar do espírito sem cuidar do corpo. E às vezes a gente faz isso, a gente cuida do espiritual com toda a dedicação, com todo o empenho e acaba se esquecendo do físico. E automaticamente um vai puxando o outro. Não tem como. Você sabe que eu faço terapia, né? E as pessoas acham que não, mas, meu, você manter esse equilíbrio, ele é extremamente necessário em todas as áreas da sua vida. Minha psicóloga estava falando, Nicolas, se você não resolver as suas emoções, se você não resolver suas questões físicas, né, não cuidar do seu corpo, você não vai ter uma boa vida financeira, você não vai ter uma boa vida conjugal, você não vai ter uma boa vida social. E é verdade, não tem como você ter uma vida boa financeira, como eu estava explicando, né? Quando você não é bem resolvido na, na questão por exemplo, do emocional. Aí eu trabalho, ganho R$ 700 por mês. Aí eu vou e gasto R$ 900. Aí eu vou para outro emprego e gasto R$ 2.000. E por aí vai, entendeu? E as pessoas não olham para isso. As pessoas acham que, não, eu não preciso dessas coisas, entendeu? Eu gasto porque eu mereço. Não, você gasta porque você não tem o equilíbrio, né? Não cuida da sua mente, não cuida do seu corpo, não cuida do seu espírito. Porque, exemplo, se você cuida do seu corpo, você já vai com frequência comer um McDonald's, né? Sim. Você vai priorizar comida em casa, comida caseira, né? Uma alimentação mais regrada mesmo. E quando você não tem esse equilíbrio, você... Então, foi o que aconteceu comigo. Eu estava totalmente com a mente estabilizada. Minha mente estava totalmente perturbada, totalmente fora dos eixos. Então, aquilo me trazia a compulsão alimentar, a ansiedade, a depressão, síndrome do pânico. E assim, eu sempre tive isso. Hoje, na terapia e com acompanhamento, eu vi que grande parte da minha vida eu era assim. Só que eu não tinha o conhecimento de que era uma doença. Eu achava que era uma peculiaridade, como fala, uma personalidade minha. Então, assim, a Thalita é chorona, a Thalita é medrosa, a Thalita não sei o quê. Mas eu nunca fui assim. Eu estava assim. Só que aquilo já fazia tanto parte de mim que eu tomava aquilo como se fosse meu. Você entendeu? A Thalita é medrosa. A Thalita sempre foi medrosa. Mas não era medrosa, já era síndrome do pânico. É que quando tudo veio se agravando,
A hora que estourou, fez um boom. Mas puxando na memória, eu sempre tive esses quadros de depressão, de ansiedade, síndrome do pânico e compulsão alimentar. Então, assim, na terapia, eu me recordo de criança tendo esses episódios de comer escondido, entendeu? Só que aí você acha que você é assim, que aquilo faz parte da sua personalidade. E aí, quando você começa a entender, começa a ter essa clareza mental, você fala: bom, eu não sou desse jeito, eu estou assim. E aí foi quando eu comecei a me tratar, e aí eu consegui cuidar do corpo também. Entendeu? Primeiro eu cuidei da mente. Primeiro é a mente. Eu acho que o fundamental é a mente. Porque é aqui que a gente consegue demandar tudo, tanto para o bom quanto para o mal. Sim, é verdade. Ó, eu aqui uma pergunta. Thalita, oh meu Deus, parece um aqui pra mim. Thalita, eu ultimamente tô andando muito doente, muito gripada e tudo é o pior. Não, e tudo. O pior é que eu tenho anemia. O que você acha? O que você acha que é e o que você me sugere? Bom, eu não sou médica, né? Mas assim, tá muito doente, muito gripada. Isso quer dizer que o quê? A imunidade está baixa. Você tem cuidado da sua imunidade? Primeira coisa, tem dormido bem, é o que eu falo. Os pilares principais. Como está o sono? Está dormindo bem? Está dormindo horário decente? Tem tirado o telefone? Tudo aquilo que a gente sabe, que a gente já está cansado de ouvir. 1 hora antes de dormir, tira o celular, lê um livro, abaixa a luz. A alimentação, como que tá? Muito excesso de açúcar, muito glúten, pão, massa. Isso tudo também ajuda a ter esses episódios, né, de imunidade baixa, anemia. Então, assim, tem que investigar o porquê dessa anemia, né? O que mais que é? E o que eu sugiro? Eu sugiro que você reveja todos os seus hábitos, ver se você está fazendo tudo certinho e procurar um médico. Eu acho que um especialista é o que vai diagnosticar. Por quê? Porque essa anemia surgiu da onde essa anemia? Né? Então, assim, é a falta de alimentação, pobre em ferro, está comendo muita porcaria, não tem variedade, porque as pessoas falam assim: ai, é caro comer saudável. Gente, não é caro. É o que você compra na feira. É o arroz, feijão. A nutricionista passou para mim. É arroz, feijão, carne e salada. A gente não precisa de whey protein, não precisa de balinha de colágeno para o cabelo, não precisa de, né, daqueles alimentos fits congelados que a gente encontra no supermercado. Real. É a comida, é o básico, a comida básica, né? É o que a gente dá. Então, é isso que eu falo. Como está a alimentação? Como que tá esses pilares? Vamos primeiro, responde aí. É a Kelly, né? Como que tá, Kelly, esses pilares aí? Tá certo tudo isso? Então agora procura um médico. Ah, eu não faço nada disso. Então a gente começa, pelo menos, fazer o mínimo para ir evoluindo esse quadro aí. Sim. Ah lá, já colocou não, kkkk. Tá vendo? E, né? É porque não tem segredo, né? Não tem como falar que eu faço tudo isso. Se eu faço tudo isso e ainda tá com algum problema de saúde, aí é caso de se investigar mais a fundo, né? Mas é muito do que come, muito do estilo de vida que você tem, né? É tudo que faz. O corpo só transmite o que tem dentro, né? Acaba vindo no sintomático, no corpo, o que você tá carregando. Olha lá, eu tenho dormido muito mal. Então, olha só, gente, que eu tô saindo daqui aprendendo muito mais. Nossa, muito mais. Com toda certeza. E é aquele padrãozinho de live pra gente tadinha pra ter voltar pra casa dela. Quando a pessoa pra fazer live, a primeira coisa que ela precisa se locomover da sua casa. Ai, mas hoje não teve como. Não teve como. A internet me pegou uma peça lá em casa. Mas hoje aquele padrão
padrãozinho para encerrar a live, e isso eu falo para todos os convidados. Se você fosse deixar um recado registrado, não só para nós aqui na live, nem para quem vai ver depois, mas para a geração, para as próximas gerações que vão vir, né? Um recado, um conselho, qual você deixaria? Diante de novas evidências, mude de opinião. Eu acho que é a frase assim que cabe muito em relação à cannabis, né? Porque as pessoas reproduzem o que elas ouvem e nem perguntam o porquê daquilo. Mas o porquê que é proibido? O porquê a gente não questiona muitas coisas. Algumas verdades são ditas para a gente como absolutas e a gente não para refletir, para entender aquilo. A gente simplesmente pega e acredita e reproduz. E nem sabe o porquê. Então, eu acho que essa reflexão sobre diversos assuntos que as pessoas falam para a gente, vale a pena a gente questionar e perguntar, mas o porquê? Deixa eu ver realmente isso daqui. Deixa eu ver se é assim mesmo. Para que todo esse preconceito, né, todo esse estigma que gira em torno, acabe se dissolvendo. Porque foi assim que aconteceu comigo. Foi isso que aconteceu comigo. Então, acho que a gente tem que questionar e procurar entender realmente. E depois, se aquilo fizer sentido, você abraça a causa. É o que eu falo. Para todo mundo que eu explico, a pessoa entende, ela começa a ver com outros olhos, né? Ela começa a entender de uma forma melhor. Não fica só com aquele rótulo que falaram para ela, não explicaram porque, só falou, ó, é isso, isso, isso. E a gente, às vezes, reproduz sem questionar, sem entender o porquê. Muito bom, muito bom. Que bate-papo bom, hein, gente? Meu Deus. Olha só, tá vendo? Eu adorei. A Thalita, ela sempre foi muito boa em explicar as coisas, né? Eu que agradeço a oportunidade da gente conversar um pouco, de eu estar explicando sobre a planta, sobre um pouco de saúde, né? Sobre tudo que eu passei durante esses anos. E o que eu puder ajudar, quem eu sei, ela já me deu consolidação. E o que eu puder estar ajudando, se alguma pessoa tiver alguma dúvida, quiser saber um pouquinho mais, é só me chamar, a gente conversa, eu explico. Oi, Kátia. Eu explico, eu auxilio, né? Porque eu acho que é isso. A gente tem que dar a mão uns para os outros. A gente não caminha sozinho nesse mundo. A gente precisa de pessoas. E pessoas precisam ser ajudadas, né? A gente vê o tanto de pessoas que precisam, não sabe nem o que fazer. Então, quando a gente abre esse espaço para levar informação, para levar o conhecimento, é muito válido. Eu agradeço mesmo a oportunidade. Eu agradeço por você ter aceito o convite. Muito bem. As pessoas até. Eu já vou até antecipar aqui, porque pode ser que muita gente depois até pergunte, né? Bom, quem me acompanha aqui no Instagram sabe que a maior parte do meu conteúdo é conteúdo cristão. Só que, gente, não tem como que a gente aqui na live, não tem como a gente só falar sobre espírito. Não adianta a gente ensinar você a cuidar do seu espírito, não ensinar você a cuidar do seu corpo, a cuidar do seu mente, né? Sim. Então, se num perfil cristão a gente não pode falar sobre isso, né? A mesma coisa na igreja. Ai, não, na igreja não pode falar sobre sexo fora do casamento, não pode falar sobre pornografia. Por que não pode? É lá que ele tem que aprender, porque se os jovens não aprendem lá dentro, Sim. eles vão aprender. Sim. Então, são esses assuntos que acabam criando bloqueio, né? E eu falo por mim, porque dentro da igreja a gente ouvia, ai, maconha é droga, é pecado, não sei o quê. E você acaba crescendo com aquilo sem entender o porquê, acaba reproduzindo e depois você vê que não tem muito fundamento. Talvez nem a pessoa que estava explicando naquele dia no púlpito aquilo ali, ela tinha um conhecimento, ela só está reproduzindo o que passaram para ela. Então, hoje,
com tudo isso que a gente vive, com tudo isso que a gente já presenciou, já conheceu, essa parte toda acaba se dissolvendo, né? Acaba se diluindo. E ver que sim, ela requer alguns cuidados, né? É o que eu falo, eu não estou falando aqui para todo mundo sair usando maconha à torta e à direita. Mas para a gente não olhar com maus olhos quando uma pessoa faz o uso, né? Porque lá na Coba eles têm uma frase: todo usuário também é um paciente. Então é bem isso mesmo. Toda pessoa que usa a maconha, seja do uso recreativo ou não, aquilo é uma forma dela se tratar, né? É uma forma dela ir melhorando. Sim. Thalita, muito obrigado pelo seu tempo, né? Eu falo que pode até parecer besteira, mas eu agradeço muito, né, por você, inclusive, sair da sua casa, cedo da cidade, para dentro do seu carro para fazer essa live, né? Assim, muito honrado, de verdade. Eu que agradeço, eu não iria deixar você na mão, né? Muito obrigado a vocês que acompanharam. Essa live vai estar disponível no YouTube. Ainda hoje, eu já posto ela no YouTube hoje. Só disponibilizo o link amanhã por questão de cronograma de postagem. Tá. Você vê como ficou a gravação? Se travou muito, qualquer coisa a gente faz uma outra. A internet lá, espero que volte rápido. Não, beleza. Eu vejo sim. Inclusive, travou. Ó céus. Tá bom? Voltou. Tá ruim. A internet ela ficou com medo, porque a gente falou, vamos ver se ela não vai travar mais. Se ela travar, a gente encerra. Ela não travou mais. Você viu? Vou ter falado isso antes. Então tá bom. Eu que agradeço. Obrigada, gente. Semana que vem, segunda-feira aqui, às 8 horas, com o Rafael, meu irmão, contando um pouquinho do testemunho dele. E é isso. E aí logo eu disponibilizo também o testemunho. E daqui a pouco tem os cortes da live. Vai ser maravilhoso, gente. Thalita, muito obrigado. Muito boa noite para você. Beijão, boa noite. Tchau, gente.